Mais um decreto lá nos Estados Unidos. Ele também afirmou que vai criar uma nova comissão sobre liberdade religiosa. A nova religião do mundo é a falsa liberdade religiosa. É a imagem da besta que a Igreja Adventista, desde 2003, ao assentar na ONU, está promovendo unida com o Estado e com todas as religiões. Da ONU para a Casa Branca, da Casa Branca para todos os países, e dos países para todas as religiões. É a nova religião do mundo, a falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa é a nova religião do mundo. É a religião do dragão, da besta e do falso profeta. A falsa liberdade religiosa dos jesuítas. A mesma de Constantino e a mesma do Concílio Vaticano II. E a mesma de Donald Trump e a mesma da Igreja Adventista e do governo Lula. A falsa liberdade religiosa é a morada dos demônios dentro das igrejas. É a união da igreja com o poder civil, é a imagem da besta e é o decreto dominical. Tanto a direita quanto a esquerda, como também tanto a Igreja Adventista e a Católica e Espiritismo, todos juntos estão promovendo essa falsa liberdade religiosa. Ela é a perseguição final. Também ela é a imagem da besta e o decreto dominical. Está acontecendo o 8º Congresso Mundial de Liberdade Religiosa, com delegações de 60 países, mais de 600 pessoas participando, e uma temática bastante desafiadora, que é esperança para uma coexistência pacífica. Houve ontem uma plenária aqui muito interessante sobre esse tema, dizendo que se você precisa ter esperança em ter uma coexistência pacífica, representa um fato de que essa coexistência ainda não existe. É uma tônica que foi levantada aqui no Congresso e é uma realidade que desafia todas as pessoas, todas as representações que estão participando aqui do 8º Congresso Mundial de Liberdade Religiosa. A geopolítica da liberdade religiosa foi tratada aqui com situações de Bangladesh, da Índia, da Rússia, aqui mesmo dos Estados Unidos. Grandes questões foram levantadas. Nós estamos aqui nos Estados Unidos, 10 dias depois de todas as tensões que aconteceram na cidade de Charlottesville, na Virgínia, que mostra a atualidade desse tema e a relevância desse assunto que está sendo discutido aqui por essas pessoas. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que representam a liberdade religiosa na América do Sul, especialmente no Brasil, para tentar entender de que forma esse congresso vai repercutir na realidade, nos desafios e nas oportunidades do tema da liberdade religiosa na América do Sul e no Brasil. E essas entrevistas você acompanha agora. Uma linha de trabalho pautada pela liberdade e pelo respeito. Essa foi a proposta do líder sul-americano da Igreja Adventista do Sétimo Dia durante sessão de trabalho com lideranças de toda a América do Sul, majoritariamente brasileiras, acerca de como deve ser o comportamento da Igreja com esse tema. Além disso, o líder destacou que é preciso respeitar e afirmar a identidade da Igreja em uma agenda de liberdade religiosa em toda a América do Sul. Como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós vemos esse tema com muito cuidado, como um tema necessário, sempre preocupados de que a liberdade religiosa nunca venha anular a identidade denominacional e espiritual de cada denominação, que é o nosso caso também. Portanto, eu vejo de maneira muito bonita, muito positiva, esse convite para líderes de diferentes denominações, diferentes pensamentos religiosos, para que todos nos unamos ao redor deste ponto, para defender uma causa que é maior do que qualquer um de nós. A advogada Damares Moura viu no Congresso uma oportunidade para trocas de experiências, de vivências, de conhecimento que servirão para enriquecer o debate e a agenda em favor da liberdade religiosa em todo o mundo. Nós estamos aqui num aprendizado.
Não é? Naturalmente que eu considero que as trocas interpessoais, para além das exposições que nós ouvimos, elas são riquíssimas. Não é? Porque à medida que nós nos encontramos com profissionais do direito, ou com líderes religiosos, ou com cidadãos que são ativistas da causa da liberdade religiosa, e fazemos esta troca do que eles vivem lá, do que nós vivemos cá, dos caminhos que nós estamos encontrando e dos que eles estão encontrando, esta troca enriquece a nossa militância. Já a advogada Maíra Vida acredita que o Congresso vai conseguir ir além da influência acadêmica para partir para uma influência prática de combate à intolerância e ao ódio religiosos. Nós conseguimos não só identificar a problemática, fazer o seu diagnóstico, mas também fazer proposições e nessas trocas, tanto em espaços formais quanto nos espaços informais durante o Congresso, nós nos apercebemos e nos apropriamos do olhar do outro, que traz também com outros saberes, para além dos saberes da academia, alternativas para o enfrentamento do problema, né, do ódio religioso, do desrespeito religioso, da intolerância religiosa. E se o momento é apropriado para partir para a prática, o pastor Ayrton fez questão de lembrar de que qualquer ação tem que incluir as novas gerações nos debates sobre liberdade religiosa. O líder sugeriu algumas maneiras de como a igreja pode usar suas estruturas para esta finalidade. Eu acredito que passar essa visão para as novas gerações talvez seja um dos nossos grandes desafios. Não é o único, não. Eu acho que trabalhar essa coexistência pacífica é um desafio para nós, porque as pessoas se apaixonam pela sua causa e às vezes não veem um pouco o sentimento e o coração do outro. É um desafio para nós de construir pontes e não muros. Quando a gente entende por esse lado, aí a gente começa a ver como algo positivo, construir uma relação saudável com todas as crenças para que todos possam defender os seus pontos de vista em liberdade, sem interferir no direito de outras pessoas. Eu entendo que como igreja nós podemos ter mais fóruns de debates para jovens, liderados por jovens. Há muitos advogados jovens, pastores jovens que se interessam no tema e se eles chamam os seus colegas para discutir, eu acho que quando jovens falam com jovens, o assunto chega de forma mais rápida. Nós podemos usar os movimentos da igreja, clubes de desbravadores, sociedades de jovens, pequenos grupos, para levantar o tema, não como uma palestra acadêmica, mas como um debate para que cada um se insira dentro desse cenário. Eu acho que se nós chamamos a juventude para dialogar, mostramos os riscos que temos e trabalhamos o conceito de construir uma harmonia, e não ter que resolver problemas depois, eu acho que os jovens podem se abrir e entender a relevância desse tema. Queridos irmãos, nós estamos a apresentar o chamado deste ministério, o quarto anjo. Este é o último ministério na história da Terra. Está mencionado em Apocalipse capítulo 18. Este ministério, o quarto anjo, é o último ministério na face da terra. Tem uma grande missão ao mundo inteiro para desmascarar a besta e o falso profeta, para desmascarar tudo do papado, para desmascarar tudo do falso profeta. O espiritismo será desmascarado, a união da igreja com o Estado será desmascarado, tudo será desmascarado. E na verdade, isto se cumprirá com este ministério, o quarto anjo. Por isso que estamos aguardando o poderoso anjo do Apocalipse 18, que ilumina a terra toda com a sua luz. E o poderoso anjo é Cristo incorporado no corpo de um homem para batalhar contra esta falsa liberdade religiosa, a imagem da besta, a união da igreja com o Estado. Então, é por isso que este é o ministério que tu deves fazer parte. É o último ministério na história da terra. É um ministério que Deus preparou neste exato momento. Deus preparou este ministério para finalizar com a obra da mensagem do terceiro anjo. Porque, pois, os pastores adventistas recuaram na hora da peleja, na hora do combate que eles recuaram.
E eles tiveram todo tipo de armamento, o espírito de profecia, a Bíblia, tiveram toda a doutrina do santuário e a verdade do sábado, mas é na hora da peleja, na hora do combate que eles recuaram. E assim fizeram aliança com a morte e o inferno. E é por isso que Deus levantou este ministério, o quarto anjo. A segunda fase da Igreja Adventista do Sétimo Dia é a continuação do ministério da profetisa Ellen White, que teve o seu início em 1844. Isto é, fora dos templos adventistas. Este é o ministério que tu deves fazer parte. Nós estamos no período da queda de Babilônia. A queda de